Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Voltando aqui ao que eu havia comentado ontem em relação à violência de gênero, e eu havia comentado sobre questões de leis nacionais e leis e marcos legais com relação sobre a violência contra a mulher no Brasil. Primeiramente, eu trouxe as leis que combatem a prevenção e a coibição da violência contra mulheres. E eu acabei dividindo em dois temas aqui, a relação agora da legislação específica sobre a violência da mulher contra no Brasil, e os marcos legais que nós temos também que ter em mente também, quais são esses marcos legais pautados com relação à violência de gênero. Uma das questões bastante importante e contundente dentro das ciências não ciências jurídicas, mas também de outras ciências. Prazer, Marcelo Cipriano do Nascimento, advogado, escritor, pós-graduado na universidade que eu fiz, como eu comentei, excelente pós-graduação em Direito Penal, Constitucional, Direito Processual Penal, Direito do Trabalho também, mas com ênfase em penal, processual penal e constitucional no magistério. Fiz especialização no agronegócio, na questão das direitos da sustentabilidade, sustentável, meio ambiente sustentável, e mais para frente eu gravo outras pautas com relação a essa agenda 2030, que vamos ver se ela vai ser cumprida novamente, pelo menos a metade. E ao mesmo tempo eu passo aqui também, sou mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com polo da FAMED, Medicina, ao qual eu tive a honra de terminar com isso, meu mestrado, com relação ao bullying, transfóbico escolar, e estou no segundo ano, graças a Deus, com relação, agora meu tema é pessoa com deficiência. Mas a pauta do tema aqui, em discussão, em comento, é com relação ao que nós havíamos falado. A questão voltada e pautado, leis nacionais e quais são os marcos legais com relação sobre as leis de combate a qualquer tipo de violência contra a mulher no Brasil. Então, eu trouxe praticamente a Lei Maria da Penha, alterada em 2022, a Lei Maria da Penha, alterada em 2006, a Lei do Feminicídio de 2015, a Lei do Minuto Seguinte de 2013, eu comentei também sobre a Lei 2018, que é de contaminação sexual, comentei sobre a questão da Lei 13.642, desculpe, 2018, falei sobre a Lei 3.931 de 2019 e também comentei sobre a questão da Lei Carolina Dickmann, conhecida também, em Lei 2.637 de 2012, comentei sobre a Lei Joana Maranhão de 2015, Lei 2.650, a Lei do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, se atende sempre a essas questões, a Lei 14.192 de 2021, que é a prevenção e combate à violência política contra a mulher, nos crimes de coação de fato ou vídeo conteúdo inverídico, no período de campanha eleitoral, tá joia? Também falei sobre a Lei 14.324 de 2022, que é a questão do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose, e também tratei sobre a Lei 14.326 de 2022, que é a Lei 7.210 de 1994, que ela altera aqui para assegurar a mulher presa gestante ou puérpera tratamento humanitário, tá joia? Agora nós vamos tratar sobre as questões
Depois adentraremos em outras pautas com relação a os tipos e as alterações que houve, até chegar num ponto que nós temos que a Índia tem um certo que a resistência ao tema, mas nunca pode se calar. Por isso que cale-se para a violência, que continua cada vez mais essa violência exacerbada e ao mesmo tempo uma sociedade totalmente dominada pelo, eu disse anteriormente no vídeo anterior, dominada pelo machismo estruturado, que assola a nossa sociedade por questões de raizadas culturais e por questões também de cunho machismo patriarcal. Tá joia? Muito bem? Vamos lá agora com relação aos marcos. Mas para poder falar dos marcos legais, o que eu havia salientado com relação ao que seria, como foi adotada e proclamada pela Marco Legal a resolução 217 A3, que da Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10/12/1948. O que acontece aqui? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós podemos, a sigla DUADH, que é um documento, um marco histórico dos direitos humanos. É um dos temas bem contundentes e relevantes, de extrema relevância, na seara de ciências jurídicas, como eu havia mencionado, mas também na seara de todos os campos, de todas as profissões e também da nós como cidadãos. Lembra que o dever individual e dever coletivo. Com relação à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. A Convenção, agora eu vou entrar em uma, ok? História ao mesmo tempo, ao passo que essa historicidade ela é bem importante para poder entender até onde que chega depois as normas que vêm sendo cada vez mais alteradas, como eu disse, distribuição, redistribuição, porque essa questão da historicidade, embora seja temas um pouco abrangentes com relação à leitura, mas são temas bem importantes, de extrema relevância para o prisma não só quando vai tratar sobre qualquer forma de violência, ok? Mas ao mesmo tempo também para a nossa questão de segurança, não apenas jurídica, mas quais segurança que nós podemos ter dentro da seara do poder executivo, legislativo e judiciário com relação ao combate da violência de gênero, salientada na pauta anterior. Ok? Tá joia? Então vamos lá, a Convenção de Belém do Pará. O que ela traz lá? Como ela ficou conhecida com a Convenção Interamericana para prevenir, punir, olha, os objetivos dela: prevenção, punição, erradicação à violência contra a mulher, que ela foi adotada na referida cidade em 9 de junho de 1994, estabelecendo que ela conceitua qual o conceito dessa convenção. O conceito dela é a violência contra mulheres, reconhecendo como uma violação aos direitos humanos.
e estabelece que o dever dos estados signatários, que é isso, os estados que têm tratados com os países também, com relação à ONU, tá joia? Com o propósito de criar o quê? Quais são os tipos de criação de situações de prevenção? Com o propósito do quê? De criar condições reais de rompimento com o ciclo de violência. Esse rompimento do ciclo de violência, identificando contra a mulher em escala mundial. Então, a própria Convenção de Belém do Pará, que ficou conhecida como Convenção Interamericana para Prevenção, Punição e Erradicação contra a Violência contra a Mulher, ok? Esse é um dos marcos legais que temos que entender também. É a questão histórica que lá atrás, que eu havia comentado nas lives anteriores, que essa proteção que independentemente nós temos na Constituição Federal, nós temos que entender também a questão pautada na questões culturais, sociais, econômicas e ao mesmo tempo também, olha os balãozinhos, né? Mas tudo bem. Ao mesmo tempo também é uma questão bem importante, de extrema relevância, que é uma conjuntura, que eu vou fazer uma exegese, que eu sempre falo esse termo, tá joia? Analogia, com relação à Constituição Federal de 88, embora nós temos um Estado Democrático de Direito, nos seus objetivos fundamentais, inciso terceiro, tá joia? Da questão voltada da dignidade da pessoa humana, mas o que está acontecendo muito hoje no mundo, na nossa contemporaneidade, são as violências contra o gênero, e essa violência contra o gênero, ela assola cada vez mais cada mulher que se cala no meio de uma violência, que é vítima de uma violência em decorrência do que no lugar da mulher, é como eu sempre digo, falei isso dentro de casa, fiz uma gravação de tempo atrás, foi semana passada, barmente, acho que foi isso mesmo. Com relação às violências, então uma das questões bem contundentes aqui é a questão do que? A vítima. Por que a pessoa torna-se vítima? A pessoa torna-se vítima da violência em decorrência do que? Do medo. Principalmente em sociedades patriarcais, com esse machismo estrutural. Então esse medo que vai tornando cada vez mais com que a mulher cale-se diante de uma violência. Ou ela pode ter medo dentro de casa, já que vem desse patriarcal pelos pais, e o medo. Quem nunca assistiu algum filme relacionado, entendeu? Alguma uma mulher em outros países, filmes de outros países assim, quem é que gosta de assistir alguns filmes, que depois eu passo até quais filmes que são bacanas com relação a traz bem contundente essa questão de violação dos direitos da mulher. Tem filmes que falam, por exemplo, se a menina fica grávida e o pai, põe para fora de casa, e tem um filme, eu esqueci agora, me falha a memória qual é o nome do filme, mas é bem interessante esse filme. Então vamos lá na pauta, essa questão desse instrumento, essa convenção de Belém do Pará, de 1994, ela traz uma questão bem legal, que o instrumento legal internacional que trata, tem outro instrumento também, que é a questão do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, que é o protocolo de Palermo. Pode reparar que eu estou trazendo historicidade, tá joia? Depois eu vou entrar em outra pauta, para não ficar uma questão muito longa e bem extensa com relação, mas é de extrema relevância sabermos pelo menos o porquê que houve esses direitos conferidos nos países signatários que fazem tratados, e o Brasil é um deles.
para a erradicação e a prevenção e a punição contra a violência à mulher, tá? E especialmente, então, o tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças, que é o Protocolo de Palermo, foi elaborado em 2000. Mas qual que é? Tendo um tratado em vigor em 2003, ratificado pelo Brasil por meio do decreto de 5.017, de 12/3/2004, que promulgou o protocolo, somente conhecido como Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, em especial qual objeto, qual tipo de proteção tutelado nesse tráfico internacional, a proteção a mulheres e crianças, tá joia? Então não esqueça que é o Protocolo de Palermo, elaborado em 2000, em vigor em 2003, e assim ratificado pelo Brasil por meio do decreto 5.017 de 2004, tá joia? Promulgando oficialmente conhecido como Protocolo Adicional. Mas o que? Esse protocolo adicional qual que? A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Se atente sempre a essa palavra, transnacional, relativo ao que? Prevenção, repressão, punição do tráfico, em especial mulheres e crianças. Joia? Até aí, ok, né? Bom, também temos a questão do que? Das políticas nacionais de enfrentamento à violência contra mulheres. Esses são os marcos legais, tá joia? Tudo bem? Tá aí? E o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E também tem uma série de compêndios de leis, com relação também aos decretos, quais são os tipos que asseguram, mas eu não vou me atentar muito a essa questão, essa historicidade, que o tema que eu vou entrar, que vai ser um tema bem contundente e recente, é o tema que toda mulher deve conhecer na sua integridade física, psicológica, integridade, dignidade sexual. O lugar da mulher é o lugar aonde ela quiser, independente. Então eu tratei praticamente sobre a questão aqui de leis nacional e o marcos legais relacionado à questão sobre a legislação sobre a violência contra mulheres no Brasil. Gente, então qual que é a grande essencialidade dessa promulgação dessa resolução do número 217A3 da Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 1948. A Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH, que é um documento, esse marco histórico dos direitos humanos, tá joia? Mas, na verdade, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que essa aí é uma outra, de 1981, que é CEDA, tá joia? E também tem a questão da Convenção de Belém de Pará, que eu acabei de falar, conhecida como Convenção Interamericana para a Prevenção e Punição e Erradicação à Violência contra a Mulher. Essa é referida
convenção na cidade em 9 de junho de 1994, conhecendo que vai conceituando toda a situação de violência contra a mulher, reconhecendo que a violação dos direitos humanos estabelece deveres aos Estados signatários. Esses signatários são quais são os tipos de tratados nacionais e internacionais que o Brasil celebra com outros países, ok? Então foi através dessa Convenção de Belém do Pará, Convenção Interamericana, e também a questão das Nações Unidas da Resolução número 217, que trouxe essa história dos direitos humanos e com relação também a do Belém do Pará, da punição, erradicação e violência contra a mulher em 1994. Agora eu vou tratar sobre o tema mais abrandado no outro áudio, é outra gravação pautada aqui. Um tema de extrema relevância e o porquê dos motivos da questão aonde chega a fase do iter crimes, cogitação, atos preparatórios, atos executórios e exaurimento. Por isso que eu falo sempre, Constituição Federal, a Lei de Bullying, Cyberbullying, Lei 13.135/2015, ao mesmo tempo também a tipificação que enquadrou em 2024 e agora tratamos sobre a questão do feminicídio alterado, ok? Prazer, Marcelo, já volto à pauta para podermos dar continuidade ao que mais tem de importante, a integridade física, psicológica, sexual da mulher, ok? Um abraço a todos e a todas, já eu volto com uma nova pauta, a questão dessa violência, que assola cada vez mais o nosso país.